Bom dia, meus queridos alunos! Estamos aqui nos reencontrando novamente, agora para dar início à semana número 2 do agora nosso PET volume número 6. Então vamos aí dar início à nossa semana número 2 do nosso PET volume 6. Unidades temáticas de estudo dessa semana: conexões e escalas, formas de representação e pensamento espacial, objeto de conhecimento, intercâmbios históricos e culturais entre Europa, Ásia e Oceania, leitura e elaboração de mapas temáticos, croquis e outras formas de representação para analisar informações geográficas. As habilidades que vocês estarão adquirindo com os estudos dessa semana, turma: identificar e analisar os impactos do processo de industrialização na produção e circulação de produtos e culturas na Europa, na Ásia e na Oceania. Comparar e classificar diferentes regiões do mundo com base em informações populacionais, econômicas e socioambientais representadas em mapas temáticos e com diferentes projeções cartográficas. Os conteúdos relacionados aí, pessoal, com os estudos dessa semana serão países europeus, asiáticos e da Oceania, características econômicas, o impacto do processo de industrialização na Europa, na Ásia e na Oceania, o papel dos setores primário, secundário e terciário na economia dessas regiões, a importância da tecnologia para o desenvolvimento econômico dos países europeus e asiáticos, leitura, interpretação e elaboração de representações cartográficas, cartogramas, anarmorfoses e etc. O tema dessa semana será os aspectos industriais da Europa, Ásia e Oceania, com uma duração de 2 horas e 40 minutos, ou seja, vocês terão aí 3 horas aulas na carga horária completadas, tão importante para que vocês tenham um ano letivo positivo. Pessoal, então vamos aqui às nossas atividades então da nossa semana número 2 do nosso agora então PET volume número 6. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se de que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que vocês realizem com sucesso as atividades. Mãos à obra! Atividade número 1. Observe as tabelas dos principais países da Oceania e responda as questões. Então a gente tem aqui dois dos principais países lá da Oceania, Austrália e Nova Zelândia, com aqui os setores da agropecuária, recursos minerais e industriais, e aqui de acordo com o que eles produzem, né? De acordo com cada setor. E a mesma forma aqui na Nova Zelândia, os seus setores e o que cada um desses setores produz. Letra A. Qual a participação do setor secundário na economia da Austrália? Turma, o setor secundário seria o setor industrial de transformação, né, dos produtos primários que vêm do setor primário. Então, aqui na Austrália, setor secundário, indústrias, automobilística, eletrônica, mecânica, química, siderúrgica, petroquímica e de pesca. Então é só vocês estarem respondendo essa linha aqui na letra A. Letra B. Qual a participação do setor primário na economia da Nova Zelândia?
da Nova Zelândia. A mesma coisa. O setor o setor primário, né, seria agropecuária e recursos minerais. Então, esses setores então têm essa participação importante na economia da Nova Zelândia. E aqui, nessas duas linhas, está aí os produtos, né, que eles produzem aí no setor primário na economia da Nova Zelândia. Então, muito tranquilo você estar respondendo as questões aqui, letra A e letra B, da atividade número 1. Atividade número 2. Observe o mapa e responda. Então temos aqui o mapa do continente asiático, né, pessoal? Olha para vocês verem. Então, o mapa se refere a qual continente? Que eu acabei de estar respondendo. Nosso continente asiático. Olha aí para vocês verem. Todos os países aqui são do continente asiático. De acordo com o que foi estudado, quais são os países com a indústria mais avançada desse continente? Então, quais são os países, né, que têm a indústria mais avançada do continente asiático? Então, vamos dar um pulinho lá no nosso PET. Turma, aqui na página 51 fala sobre a indústria da Ásia. E aqui fala os principais países industrializados do continente europeu. O mais industrializado, o Japão. Temos a Coreia do Sul também, com destaque. Países do Sudeste Asiático, igual está sendo falado aqui, Taiwan, Coreia do Sul, que já foi citado, Singapura, Hong Kong. Hong Kong, que não é um país, mas tem uma certa independência, de certa forma, em relação à China, né? Mas ele está integrado à China, Hong Kong, mas é uma região de se considerar na questão industrial. Malásia, Vietnã e outros países aqui do região sudeste da Asiático, a Índia e também a China. Então esses são os países em destaque na questão industrial no continente asiático. Atividade número 3. Reflita sobre as diferenças entre crescimento econômico e desenvolvimento socioeconômico. Elabore um pequeno texto abordando o caso da China, cuja população carece de melhores condições de vida, apesar de um elevado PIB. Lá nos conteúdos da nossa apostila, a gente vê lá na parte que fala da China, né, que a China tem esse crescimento econômico muito alto nessas últimas décadas, né, com PIB muito elevado. Então a gente tem essa produção, essa economia muito forte da China nas últimas décadas, né? Porém, esse forte crescimento econômico não atingiu um desenvolvimento socioeconômico. Como assim? Não se houve um desenvolvimento social, com uma igualdade social, onde essa economia chegasse a todas as classes da população chinesa, né? Então esse crescimento econômico ele ficou restrito, principalmente uma pequena parte da população, aonde detém o capital, né? E cada vez mais vem aumentando o seu capital com esse forte crescimento econômico chinês nas últimas décadas. Infelizmente, o desenvolvimento socioeconômico não foi igual. Então não teve um desenvolvimento socioeconômico satisfatório na China nas últimas décadas, né? Por conta da gente ver aí prevalecer essa desigualdade social, onde grande parte da população carece aí, de uma qualidade de vida melhor, com assistência de setores básicos, né, de condição de vida aí, que não chegam a grande parte da população chinesa. Observe a anamorfose para responder as atividades 4 e 5. Atividade 4 aqui. Qual é o título da anamorfose e o que ela representa? O título dessa anamorfose, o que seria um mapa nesse formato aqui de anamorfose, pessoal? Onde a projeção aqui dos países, igual está sendo mostrado para a gente,
é feita de acordo com os dados informados. Olha para vocês verem. Anamorfose, mundo, produto interno bruto, que é sobre o nosso PIB, em 2016, em bilhões de dólares, né? Então aqui esses dados em bilhões de dólares, ó, até 500 bilhões, de 500 a 1.000 bilhões e assim por diante, até chegar aqui a 18 mil bilhões de dólares, né? Então a gente tem aqui, de acordo com esses dados, essa projeção aqui de uma anamorfose nesse mapa sendo representado, né? Então a gente vê aí, o título seria dessa anamorfose sobre o PIB mundial, né? Está representado aqui o PIB, né? O Produto Interno Bruto Mundial dos países, né? Então, de acordo com os dados informados, os países aqui que estão em marrom, que detém o maior PIB, né, Produto Interno Bruto, maior produção de PIB, igual está aqui de até 18 mil, vamos dizer assim, 18 bilhões, né, vamos dizer assim, de PIB, Produto Interno Bruto produzido. A gente tem aqui os Estados Unidos e a China, por exemplo, como os países de maior PIB, né? Então, por isso eles estão nessa cor marrom e mais alongados, né? Por conta de deterem esse PIB maior. Os países aqui, por exemplo, né, no marrom aqui mais claro, igual está aqui sendo representado, estão aqui e assim por diante. Um amarelo aqui, o mais clarinho, são esses países que detêm o menor PIB, né? São os países mais pobres. Então, esse seria a explicação sobre a anamorfose e o porquê do título ser anamorfose do PIB mundial, dos países do nosso planeta, vamos dizer assim, né, pessoal? E atividade número 5, preencha a tabela com os países em destaque em seus respectivos continentes. Então vocês vão estar preenchendo essa tabela. Quais são os países em destaque na Europa, né? De acordo que tem o maior PIB. Reino Unido, Alemanha, França, Espanha, Itália. Coloquem aqui. Na Ásia, a China, a Índia, a Rússia, a Coreia do Sul, o Japão. Coloquem aqui na Ásia. E na Oceania temos a Austrália. Então, de acordo com o nosso mapa, esses seriam os países em destaque de acordo com os continentes que foram solicitados. Turma, terminamos aqui então as dicas, né, para que vocês realizem aí as atividades desta semana número 2. Desculpem até aqui as falhas do professor. Fico aguardando o retorno de todos para que vocês tenham aí no final do ano a carga horária completada e assim tenham aí um ano letivo positivo. Desejo então uma semana abençoada a todos. Um abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.